Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Vamos citar todos juntos esse texto? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Amém, querido? Olhe para quem está do teu lado e diga: você tem que buscar o crescimento da graça na sua vida. Amém? Quantos podem dizer amém? Nós sempre estamos dispostos a buscar a presença de Deus. E isso é muito bom. Quando nós buscamos a presença de Deus, que Deus esteja conosco aonde nós estivermos. Então a gente busca a presença de Deus na nossa casa, nós buscamos a presença de Deus na igreja, buscamos a presença de Deus quando oramos, buscamos a presença de Deus no trabalho, no nosso dia a dia. Mas é importante também que você não somente busque a presença de Deus, mas como busque a graça de Deus na tua vida. Amém? A primeira coisa que nós conseguimos enxergar nesse texto é ver que o crescimento ele ocorre em 3 esferas da nossa vida. Nós temos que crescer fisicamente, nós temos que crescer emocionalmente, na inteligência e no conhecimento, e nós temos que crescer, esse texto nos mostra, na graça de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Amém? Olha para o teu vizinho e diga: você tem que crescer em graça. Eu não consigo imaginar, porque o texto diz que Jesus crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e em graça com Deus e diante dos homens. Olha para o teu vizinho e diga: é com Deus e diante dos homens. Eu não consigo imaginar o Senhor Jesus tendo que crescer em graça diante de Deus, porque Ele era a própria graça, Ele era a própria salvação, Ele era o próprio amor, Ele era perfeito. Mas a Bíblia aqui diz que Ele crescia em sabedoria, Ele crescia em estatura e Ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Eu não tenho a resposta para você. Se você me perguntar em que Jesus teria que crescer em graça. Mas uma coisa eu posso te dizer, que nós temos que ter o exemplo de Jesus. E se a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que crescer em sabedoria, porque o crescimento, irmãos, é bíblico. Você e eu não podemos parar no lugar aonde estamos. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que sempre buscar crescimento na nossa vida. Amém? Crescimento emocional, crescimento mental e crescimento também na graça. Na graça diante de Deus e diante dos homens. E eu quero fixar o ponto da mensagem de hoje em crescer em graça diante de Deus. Amém? Eu poderia falar aqui crescer em graça diante dos homens. Eu poderia falar aqui em crescimento de sabedoria.
Mas eu quero tirar e extrair do texto hoje que nós temos que buscar um crescimento em graça diante de Deus. Amém, queridos? Ele crescia em graça e nós temos que ter esse exemplo. Agora veja bem, o que é graça? Graça, nós aprendemos que graça quer dizer favor. Significa favor. Quando a gente usa aquele termo, né, eu caí em graça diante de tal pessoa, a gente não usa. Olha, aquela pessoa caiu na graça de tal pessoa, a gente não fala isso, não é? Você já caiu na graça de alguém? Já caiu? Na graça do teu patrão, na graça do teu pastor, não é verdade? Você caiu na graça de uma pessoa que se tornou teu grande amigo, sua grande amiga. Por quê? Né? A gente às vezes diz, porque ele foi com a minha cara, ele foi com o meu jeito, ele gostou de mim. Mas se você parar para pensar, não tinha razão nenhuma para ele ir com a tua cara. Por que ele foi com a tua cara e não foi com a cara do outro? Por que ele gostou mais de você e não gostou mais do outro? Isso se chama, sabe o quê? Graça. Aleluia. Amém? Graça. E a graça diante dos homens e graça diante de Deus. Amém? Então graça é o que? É favor. Eu tive a experiência de cair na graça de algumas pessoas. Quando eu fui trabalhar em Curitiba, ninguém me conhecia em Curitiba. E eu encontrei no meu primeiro dia de entrevista com o dono da faculdade. E ele olhou para mim e falou, quem é ele? Perguntou para a pessoa do RH. Falou, ele veio para preencher a vaga de auxiliar do departamento financeiro. Mas ele olhou para mim e falou, não, deixa eu conversar com ele. E apesar da moça do RH ter me entrevistado, ele quis me entrevistar. E no final da entrevista ele olhou para mim e disse, quando você pode começar? Eu falei, eu posso começar imediatamente. Aí a moça do RH falou, mas as suas irmãs, que também eram donas da faculdade, falaram que vão dar a resposta ainda. Aí ele falou, não, mas a minha resposta já está dada. Ele vai começar imediatamente. E quando eu comecei, a partir do primeiro dia que eu comecei a trabalhar naquela universidade, era uma universidade muito grande, tinha 430 funcionários, para você ter uma ideia. Desde o primeiro dia, ele me ligou para a minha sala, onde eu trabalhava, me chamou na sala dele, e ele falou assim, eu quero uma reunião com você diariamente, às 10 horas da manhã. Então todos os dias, de segunda a sexta, você esteja às 10 horas da manhã na minha sala, porque eu quero ter reunião contigo. E eu achei estranho, e não só eu, como todos os outros funcionários. Ele não me conhecia, eu não o conhecia. Ele não conhecia ninguém que me conhecia. Mas ele queria uma reunião comigo. E eu fui todos os dias. E aquilo foi aproximando. E Deus foi me abençoando. E eu fui crescendo. Mas fui crescendo na empresa, em estatura. Eu fui crescendo em conhecimento, mas também fui crescendo em graça diante dele. O que eu posso dizer então o que é graça? Graça é um tratamento preferencial mostrado a alguém. Isso quer dizer o quê? Quando você cai na graça de alguém, quer dizer que esse alguém te trata de uma maneira diferenciada. Quantos podem dizer amém? Você está entendendo aonde o Espírito de Deus quer chegar? Amém? Quando você
cresce na graça quer dizer que alguém vai te tratar diferenciadamente de outra pessoa. Quantos podem dizer amém? Olha para o teu vizinho e diga: você é especial, porque você tem graça de Deus. A Bíblia diz que nós temos a graça de Deus. Amém? Mas eu me pergunto, se nós temos a graça de Deus, por que nós precisamos crescer em graça? Você já parou para ver isso? Se a graça de Deus é suficiente, por que nós precisamos crescer em graça? Se a graça de Deus era suficiente, por que a Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus? A graça é suficiente. O apóstolo Paulo, quando estava reclamando para Deus, Deus olhou para ele e disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Quer dizer o quê? Que a minha graça, o meu favor, é suficiente na sua vida. Quando você aceita Jesus, a graça de Deus vem sobre você. Aleluia. Porque lá em Efésios a Bíblia diz que pela graça sois salvos, através da fé, para que ninguém se glorie, não vem através de obras. Diga para o teu vizinho: é pela graça. Sabe o que acontece para você ser salvo? Deus olha para você e Ele te presta um favor. Aleluia. Ele te dá um favor, porque você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo, porque nós pecamos, nós erramos, nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas em determinado momento Ele olha para a gente e diga: a minha graça é sobre a sua vida. Naquele momento os teus pecados são perdoados. Você é salvo em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Mesmo tendo o pior dos passados, mesmo tendo cometido as piores coisas da tua vida, a graça de Deus te alcançou. Aleluia. E a Bíblia diz que a medida da graça foi tão grande na tua vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A medida de graça que você e eu recebemos na salvação foi uma medida suficiente para perdoar os teus pecados, para apagar o teu passado. Aleluia. E para te trazer a salvação. Ainda mais do que isso, a graça foi suficiente, ou seja, a medida de graça foi tão suficiente na tua vida, que abriu para mim e para você um novo e vivo caminho para chegar até onde? Para chegar até a presença de Deus. Então, pelo sangue de Jesus e pela graça, aleluia, nós hoje conseguimos falar com o Pai, através de quem? De Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas eu volto a te questionar. Acompanhe o meu raciocínio. Se nós recebemos graça para perdão dos pecados, se nós recebemos graça suficiente para superabundar o pecado que havia, ou seja, graça suficiente para cobrir todos os pecados e eles serem perdoados, graça suficiente para a salvação, o porquê então a Bíblia diz para nós salvos que nós devemos crescer na graça? Diga para o teu vizinho: você precisa crescer na graça. Olhe para quem está atrás de você e diga: você precisa crescer na graça. Mas pastor, eu já tenho a graça,
Eu fui salvo pela graça. Os meus pecados foram perdoados pela graça. Eu chego diante da presença de Deus e pelo Pai, pela graça, pelo um favor. Mas quando a Bíblia diz de crescer na graça, ela está dizendo o seguinte: eu e você recebemos uma medida inicial da graça. Diga para o teu vizinho, cada um tem uma medida. Meu Deus. Nós começamos com uma medida de graça sobre a nossa vida. Uma medida de graça suficiente para nos salvar, para perdoar pecados e para nos levar à presença de Deus. Mas esta medida, e isso eu quero que você entenda, porque é revelação da parte de Deus, esta medida precisa ser aumentada nas nossas vidas, meu querido. Porque quando esta medida é aumentada na tua vida e na minha vida, nós começamos a receber um tratamento diferenciado da parte de Deus. Pastor, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faz mesmo. Para a salvação Ele não faz, mas não se engane, porque a você Ele deu uma medida e para o teu irmão do lado tem outra medida de graça. Ou você quer comparar a graça que você tem, a medida de graça que você tem, com a medida de graça que Abraão tinha. Ou com a medida de graça que Davi tinha. Ou com a medida de graça que Moisés tinha. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como a um amigo, diz a palavra. Diga para o teu vizinho, você precisa crescer na graça. Você está entendendo a palavra de hoje, querido? Deus quer que você cresça na graça. Mas na graça não só diante dos homens, mas na graça diante dEle. Aleluia. Para experimentar mais ainda o favor dEle sobre a tua vida. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. Quantos lembram da parábola dos 10 talentos aqui? Dos 5 talentos? Quantos lembram? Amém? A Bíblia diz que um homem chegou e deu 1 talento para uma pessoa, 2 talentos para outra pessoa e 5 talentos para uma terceira pessoa. Amém? E a Bíblia diz lá que este homem deu conforme a capacidade destas pessoas. Diga comigo, a medida de graça é conforme a capacidade que eu tenho. E capacidade aqui, irmãos, não é capacidade mental, não é capacidade de inteligência, não é capacidade de dinheiro, não é capacidade de estudo. É, sabe o que? É quanto você pode comportar desta graça sobre a tua vida. É por isso que a Bíblia diz que Deus não vai dar uma tribulação, uma prova maior do que aquela que eu e você podemos suportar. Por quê? Porque nós temos uma medida, uma capacidade para aguentar as provas. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus está pronto para aumentar a tua medida. Deus está pronto para aumentar a tua capacidade. Olha para o teu irmão e diga, vai caber mais graça. Vai caber mais graça. Vai caber mais graça. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E essa graça fez de Noé uma pessoa diferenciada do resto das pessoas. Quantos podem dizer amém? Essa graça fez com que Deus
falasse com Noé e Noé ouvisse a Deus. Esta graça fez com que Noé construísse uma arca que nunca tinha sido construído antes. E até 1900 e pouquinho nunca tinha sido construído também. Por que isso? Porque Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E o favor de Deus sobre a vida de Noé, isso que eu quero que você entenda, começou a ser multiplicado, aleluia. A palavra de Deus diz que Moisés também achou graça diante dos olhos de Deus. Veja que quando Deus mandou Moisés seguir pelo caminho do deserto e levar o povo à terra prometida, Deus estava tão injuriado com o povo, que Deus falou para Moisés: Moisés, você vai, dirige esse caminho, dirige esse povo, eu vou mandar um anjo com você, mas eu não vou. Eu estou tão injuriado com esse povo, que se eu for, eu vou matar esse povo. Então eu não vou. Eu mando um anjo. Você vai. A minha promessa vai ser cumprida, mas eu não vou. Mas Moisés começa a rogar ao Senhor e dizer: Senhor, se tu não for, eu também não saio daqui. Precisa ter graça de Deus para falar isso com Deus. É ou não é? Não é? Que nem dizer aí fora: você vai peitar Deus. Meu querido, se você um dia peitar Deus, você vai perder. Moisés falou: ó, se tu não for, eu também não vou. Vai o teu anjo, vai sozinho com o povo, eu também fico aqui. Porque aonde tu estás, eu também vou estar. Graça, aleluia, graça de Deus. Aí lá no capítulo 33, no versículo 17, diz assim de Êxodo: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça diante dos meus olhos, e eu conheço o teu nome. Aleluia. Oh, quantos podem levantar a mão hoje e dizer: Senhor, eu quero mais graça, eu quero mais graça, aleluia. A minha graça te basta, ele disse para Paulo, para aquele problema. Você está entendendo? Paulo estava reclamando do espinho da carne. Paulo estava reclamando que o diabo vinha e esbofeteava ele. Ele não aguentava mais. Deus, quando falou a minha graça te basta, Deus está falando assim: para esse problema, você já tem graça suficiente. Mas não quer dizer que Deus não queria que Paulo crescesse ainda mais em graça. Você está entendendo? O que eu quero dizer é que você pode crescer mais em graça diante de Deus. E quando a tua medida de graça aumenta, você começa a receber favores. Meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que graça representa? Acesso direto à pessoa com quem você tem graça. No testemunho que eu contei aqui, do meu trabalho lá em Curitiba, a graça foi tão grande lá diante daquele proprietário, do reitor da universidade, que todo mundo tinha que passar pela secretária dele para entrar na sala dele. Mas chegou um tempo que eu bati na porta e abria o trinco e ia entrando na sala, e ele chegava e falava: entra, Ítalo. Enquanto os outros funcionários
tinham que passar pela secretária e dizer: avise o reitor que eu estou aqui. A secretária mandava ele ficar esperando. Ele ficava esperando até ser chamado. Mas comigo era diferente. E não me pergunte por quê. Eu batia na porta, aleluia. Abria o trinco, falava: reitor, preciso falar com você. Entra, Ítalo, senta e fale o que você precisa, aleluia. Eu quero te dizer que todos eram funcionários. Todos eram servos. Mas a medida de graça era diferente. É isso que eu vou dizendo para você. É isso que eu quero que você compreenda hoje. Aleluia. Todos têm uma medida de graça para a salvação, para perdão dos pecados. Mas a Bíblia diz: cresce na graça, cresce na graça. Ele não está falando com o povo que não é crente. Ele está falando com a igreja. Cresce na graça, cresce na graça. E quando você vai crescendo na graça, a tua medida vai aumentando. E você vai sendo favorecido. Meu Deus, pastor, nunca ninguém falou isso para mim. Meu querido, por que você acha que tem gente que entra facilmente na presença de Deus e tem outros que lutam para entrar? Porque tem pessoas que de repente pensam numa necessidade e Deus provê, e outras pessoas muitas vezes têm que lutar e guerrear, porque Deus quer que você cresça na medida da graça. É por isso que Lucas diz aqui: crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Porque quando você tem graça diante de Deus, você tem graça diante dos homens. Quando você perde a graça, meu querido, nada mais acontece. As pessoas não te atendem, as pessoas não olham para você. Deus vira as costas, porque caiu da graça. Mas quando você busca a graça e o crescimento da graça, você vai chegar diante de Deus e não vai precisar falar com ninguém, com nenhuma secretária. Você não vai poder ser impedido por ninguém e por nada. Você bate na porta, abre a porta e diz: Deus, papai, eu estou aqui. O papai vai olhar para você: entra e me fala qual é o teu problema. Entra e me fala o que você quer. Entra e me fala que eu vou resolver. Arabaço te camanar. Ai, oh, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Tem graça de Deus aqui. Tem graça de Deus aqui. E hoje Deus quer aumentar a medida da graça. Não somente para você ser salvo, não somente para perdão dos teus pecados, mas Ele quer aumentar a medida da graça para você ser favorecido pela graça dEle. Recebe aí, olha para o teu vizinho e diga: recebe aí, irmão. Eu fiz um esboço aqui, eu pulei todo o esboço. Eu não falei nada do que estava aqui. A luta está grande. A prova está grande. Busca graça. Mais graça. Mais graça. Aleluia. Eu tive uma experiência esses dias. Eu fui com a minha esposa negociar uma dívida.
E nós chegamos diante da pessoa, e a pessoa falou, não, essa dívida está tantos mil reais. Eu falei, não é possível. Está esse valor. Aí eu falei, mas qual é o mínimo que tem que pagar? Ele falou, ó, você pode pagar 500 e pouco, né, amor, que ele falou? 500 e poucos reais e morre por aqui a dívida. Mas eu pensei, eu falei, eu não tenho 500 reais. E eu comecei a conversar com ele. E eu descobri que ele era um servo de Deus. E eu falei, eu também sou servo de Deus. E nós começamos a conversar sobre outro assunto que não tinha nada a ver com a dívida. E enquanto a gente conversava, sabe o que Deus ia fazendo? Ia enchendo a medida de graça. Enchendo a medida de graça. Até uma hora que ele perguntou, quanto você pode pagar? Eu falei, olha, você faz uma proposta para os teus diretores que eu posso pagar 200 reais. Ao vivo assim, eu estava conversando pessoalmente. Eu posso pagar 200 reais. Ele falou, pera um pouquinho. Foi lá no computador e a gente conversando. E Deus dando graça, e Deus dando graça, e Deus dando graça. E ele lá, Daqui a pouco ele falou, olha, o banco aceitou. Eu falei, aceitou? Ele falou, aceitou 150 reais. Como é que eu ofereço 200 e ele aceita 150? 130, não foi nem 150, foi 130 reais. Sabe o que é isso, querido? É graça. É graça. Quando você encontra com alguém importante e você se sente inferiorizado, sabe o que você faz? Você busca graça. Aleluia. Davi olhou para Deus e pediu, Senhor, me dê graça diante do povo. Aleluia. Cada vez que eu venho pregar a palavra de Deus aqui ou em outro lugar, eu sempre oro, Senhor, me dê graça. Encha a minha medida de graça. Que a graça venha transbordar. Aumenta a capacidade. Mas voltando à parábola dos talentos para terminar. O que tinha 5 conseguiu mais 5. Diga para o teu vizinho, multiplicou a graça. Oh. Você nunca tinha visto assim, né? Você sempre pensou que os talentos eram dons espirituais, mas hoje nós estamos trazendo os talentos como graça. Deus deu conforme a capacidade de cada um. Presta atenção. Um tinha capacidade para uma medida de graça. O outro tinha capacidade para 2 medidas de graça. O outro tinha capacidade para 5 medidas de graça. Eu e você temos que entender que cada um de nós temos uma capacidade para uma medida, querido. Não se engane. Ou eu vou me igualar com o meu pastor presidente? Um exemplo. A medida de graça que Deus deu ao meu pastor é maior do que a minha. A Bíblia diz que tem capitão de 50, de 100 e de 1000, conforme a sua capacidade. Você está entendendo? Mas o que eu quero te mostrar é que é possível multiplicar a medida de graça que cabe em você. Diga para o teu vizinho, é possível aumentar o depósito. Diga para o teu vizinho, é possível aumentar o vaso. Oh, aleluia. Jeremias, desce a casa do oleiro. Para quê? Vou te mostrar.
E Jeremias olhou, e aquele oleiro estava fazendo um vaso, mas de repente ele amassou e fez o vaso de novo. Eu quero te dizer, cada vez que Deus quer aumentar a tua medida de graça, Ele te amassa e faz de novo. Se você está sendo amassado, presta atenção, é porque Deus está aumentando a medida de graça na tua vida. Meu Deus! Ai, Deus tremendo! Diga para o teu vizinho, está amassando, irmão? Está amassando, irmão? É a medida que está aumentando, a capacidade está aumentando. Deus está fazendo um vaso maior para caber mais. O que tinha 5 conseguiu mais 5, o que tinha 2 conseguiu mais 2. Mas o que tinha 1, o que ele fez? Enterrou. O que tinha 5 conseguiu 10. Ele agora estava com 10. O que tinha 2, agora ele tem 4. O que tinha 1, não trabalhou. Ele não fez nada para crescer. Ele enterrou. Aquele homem voltou, prestou conta com ele e disse: escuta, por que você não... eu enterrei, eu fiquei com medo. Mas você podia ter posto pelo menos no banco, porque ia render um juro. Mas nem isso você fez. Tem gente que não quer aumentar a medida de graça. Aumenta a medida de graça na tua vida. Busca Deus nesse sentido, porque Deus vai começar a te favorecer. Aleluia. Vai olhar para você com graça, e Ele vai dizer: achei graça diante de mim. Aleluia, porque eu te conheço. Porque tudo que nós temos é pela graça de Deus. Se você tem um bom emprego, não é só porque você tem capacidade, é porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Porque tudo que nós temos vem de... Diga para o teu vizinho, tudo que você tem vem de Deus. Mas é porque você merece? Não. Eu e você mereceríamos estar no inferno. Ai, mas eu sou tão boazinha, pastor. Ai, mas eu sou tão competente, pastor. Sabe o que faz na tua vida você ser vitorioso, vencedor? A graça de Deus. E eu quero fechar a mensagem somente com esse texto. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. E nós vamos encerrar. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Oh, graça, maravilhosa graça. A graça de Deus revelada. Amém. 2 Pedro 3, 18. Acharam? Diz assim: antes, o quê? Não acharam ainda? Eu espero você achar. Deus vai me dar graça para esperar você. 2 Pedro, está lá no finalzinho. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei. Mas Pedro estava falando com quem? Com o incrédulo ou com o crente? Pedro estava falando com o mundo ou com a igreja? Pastor Ronaldo, Pastor Moisés, com quem Pedro estava falando? Presbítero Gonzaga, com quem Pedro estava falando? Com quem Pedro estava falando? Pedro não estava falando simplesmente da graça salvadora.
nem da graça que perdoa. Não, Pedro estava falando de uma medida de graça. E ele está dizendo: antes crescei na graça e conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Quantos podem dizer amém? Oh, fica de pé, meus queridos, e dê uma salva de palmas a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória.